E aí, e aí, pessoal, vamos finalizar o nosso queridinho. Eu nem lembro mais onde eu parei de tanto. Ah, eu finalizei o capítulo 9, né? Porque o 10 já tem gravado já. Capítulo 9, controle, controle mais controle. Aí o 10, cadê o 10? O 10 já tem aí. Já tem aí nos vídeos, tá mais, acho que é o primeiro que eu gravei, né? O vídeo 10, o capítulo 10, que o título é São Eles que Estão Dizendo. Então agora, terminando o capítulo 10, que já tá lá, muito legal. Vamos para notas finais. Olha a foto das notas finais. Que legal, né? 200 câmeras vigiando nós. Ainda tem os 5 letras maiúscula G, né? Conclusões. É o cristianismo idiota, entendeu? Não é o cristianismo idiota, é o cristianismo, vírgula, idiota. Você vai entender. Se não entender, agora você entende. Deixei essa observação para o final por ser mais importante de tudo que escrevi e porque, para sua perfeita compreensão, são necessários todos os tópicos anteriores. Escrever esse livro, na verdade, não deu muito trabalho. Tive um trabalho anterior muito grande, mas mesmo este não foi tão duro, porque logo no início eu percebi que encontrar a verdade é a maior experiência possível a um ser humano. Como acredito que o Espírito Santo é a luz que ilumina as inteligências e que a busca da verdade está diretamente relacionada a Deus, todo esforço empreendido neste sentido é recompensado por Ele, a cada um de uma maneira diferente. No meu caso, na forma de entendimentos que eu nunca poderia ter alcançado sem a sua ajuda. À medida que avancei minha interpretação, que, repito, está a léguas de distância de abarcar toda a realidade, foi surgindo um senso de responsabilidade que se firmou com o tempo. Hoje tenho certeza que é minha obrigação repassar o que aprendi. Principalmente depois que percebi que não apenas a moral e os valores que o representam, mas o próprio cristianismo é o alvo prioritário e final de toda esta empreitada. De tudo o que pesquisei nos últimos 10 anos, mesmo quando inicialmente a trilha parecia levar a outro lugar, cheguei sempre ao único e mesmo ponto. Todos os artifícios utilizados para a implementação de uma nova civilização são também mecanismos para aprisionar as ideias cristãs dentro de estereótipos condenáveis pela nova cultura, que a cada dia conquista mais espaço. A NOM será, antes de tudo, anticristã. A espiral repressora que nos leva a esta sufocante realidade avança sem enfrentar resistência e utiliza de mecanismos como o politicamente correto, a moda e o medo. Ela é feita de constrangimento e isolamento crescentes que levarão, sem sombra de dúvida, a perseguições e condenações contra todos que defenderem as palavras e os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o livro é de 2015, tá bom? Culpa da imprensa é mais um subtítulo. Todas as profissões têm sua importância na sociedade, mas a imprensa tem um papel tão decisivo que vai além das outras categorias profissionais, porque garante a liberdade de expressão a todas as demais categorias e, desta forma, reafirma a importância e a igualdade de todos. Lembrando que hoje, dia 7/6, é o dia da imprensa. Sem liberdade de expressão não existe democracia. Uma imprensa dependente dos poderes constituídos já é o suficiente para a derrocada de todo o sistema democrático. De nada adiantam eleições livres se os eleitores não tiverem acesso às verdades que circulam, definem e direcionam o poder. De nada adiantam os 3 poderes independentes se a imprensa pender para um deles. Desde o surgimento da imprensa, existem jornalistas cooptados pelo poder político ou econômico.
como é uma atividade humana e os humanos estão sujeitos a desvios de caráter, é triste, mas é inevitável que na imprensa isso também aconteça. Também é inevitável e natural certo viés ideológico, certa influência das preferências do repórter, do jornalista, do editor ou do dono da empresa. Essa tendência comum a todos os autores deixa de ser natural quando a realidade é abandonada em nome de uma agenda. A forma bem simples de provar que a imprensa deixou de cumprir a sua função de informar a realidade está na uniformidade das notícias. Jornais, revistas, rede de televisão e portais de internet repetem praticamente as mesmas notícias, com o mesmo tratamento e quase sempre lhes dando a mesma importância e o mesmo juízo de valor. Diariamente chegam à redação de uma agência de notícias entre 1.000 e 1.500 fatos, e destes o editor seleciona cerca de 50 que terão mais destaque. A chance de todas as agências de notícias e órgãos de imprensa de todo o mundo destacarem as mesmas notícias por pura coincidência me parece um tanto absurda. Outro dado interessante e que pode ajudar a compreender o mecanismo de controle da informação é a grande concentração existente nos conglomerados de comunicação. Poucos setores do mundo estão tão concentrados em poucas mãos como a mídia. Em 2003, houve uma grande temporada de compras, quando vários grupos de comunicação foram comprados e a concentração chegou ao seu máximo histórico. Abrindo um parênteses, estas negociações coincidem com a publicação de artigos científicos surpreendentes sobre a altíssima capacidade de persuasão das emissões televisivas. Hoje, o poder mundial da comunicação está dividido entre poucos grupos e muitas vezes os acionistas de uma empresa são donos também dos seus concorrentes. Agências de notícias como Reuters, BBC, Associated Press, France Press representam pelo menos 90% das notícias de cunho internacional e são controladas pelos mesmos acionistas que também controlam grupos como Disney, CBS, Warner, Universal, Vivendi e News. Não tem este dado, mas acredito que juntos estes grupos controlam mais de 80% do mundo da informação e entretenimento. Parte da imprensa está mentindo porque tem propósitos mais amplos, ligados aos grupos empresariais controlados pelos mesmos acionistas, além da agenda globalista que os une. David Rockefeller chegou inclusive a fazer um discurso que está transcrito neste livro, agradecendo aos grandes órgãos de imprensa dos Estados Unidos por silenciar durante décadas toda a elaboração da NOM. Os Rockefeller sabem muito bem que o povo não ficaria contente em saber que estão planejando seu futuro sem o seu consentimento. A outra parte da imprensa, a maioria, vamos lá de novo. A outra parte da imprensa, a maioria, está tão despreparada que faz suas matérias tendo como base exclusivamente o que foi publicado pela sua própria empresa ou pelas empresas concorrentes. Então, estão conversando com uma sala de espelhos. Ninguém sabe mais quem disse ou por que disse, mas todos acreditam e repetem, e assim a coisa continua sucessivamente. Sunner Redstone, o todo-poderoso do grupo CBS, disse há alguns anos que a imprensa, como conhecíamos, tinha acabado. Sou obrigada a concordar com ele. Se existisse uma imprensa de grande alcance, realmente independente, que estivesse fora desse gigantesco esquema, o governo mundial não teria saído do papel. Outro subtítulo: como será a NOM? A NOM será uma ditadura totalitária disfarçada de democracia.
mas sem alguns dos seus principais parâmetros. Não teremos liberdade de expressão, presunção de inocência, igualdade de direito perante a lei e outros direitos naturais. Continuarão existindo partidos, cargos e um sistema eleitoral, mas só serão permitidos candidatos que estejam dentro de um espectro político bem estreito. E mesmo seus extremos devem continuar dentro da margem de segurança. Esta farsa já está funcionando em muitos países, inclusive no Brasil. As liberdades individuais serão extintas e os interesses da coletividade estarão sempre acima dos direitos individuais. O poder do governo será total e todas as atitudes humanas serão controladas. Você entendeu o que aconteceu ali em 2018? Deu um atraso total. Vamos lá. Os valores serão invertidos, as virtudes serão perseguidas e os pecados exaltados. A promiscuidade será regra, como previu Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Família e laços de amizade incondicional serão proibidos ou vistos como atrasados, entre aspas, não solidários, ou até mesmo como atos perniciosos. A educação infantil será em tempo integral para permitir melhor condicionamento. Passarão o dia todo na escola e sua convivência com familiares se dará apenas nos finais de semana, sem atividades escolares programadas. As pessoas serão cooptadas pelo sistema desde a infância, da mesma forma e com os mesmos interesses que os porcos raptaram os filhotes da cadela em A Revolução dos Bichos. A vigilância e controle estão na essência da NOM. Os indivíduos serão vigiados no trabalho, nas ruas e em casa. Sob algum pretexto de segurança, serão obrigatórias câmeras nas residências, como no livro 1984 de George Orwell. Todos os objetos, pessoas e documentos serão rastreáveis. Os chips indicarão tratamento médicos obrigatórios. Todos serão obrigados a exames frequentes para prevenir, entre aspas, doenças ou possíveis comportamentos inconvenientes ou, entre aspas, perigosos. O sistema financeiro internacional controlará a vida do indivíduo na medida em que o dinheiro físico não mais existirá e o lastro não será nem mesmo lembrado. O dinheiro eletrônico vai permitir o poder econômico absoluto em pouco tempo. Ou seja, ao produzir dinheiro do nada, os bancos internacionais tendem a controlar todas as propriedades e recursos do planeta em não mais do que algumas décadas após o fim do dinheiro em espécie. O chip de identificação RFID, fecha parênteses, que já é uma realidade, será obrigatório. Seu substituto natural será menos invasivo e talvez apenas uma marca na pele seja o suficiente. Próteses e implantes não serão mais acessórios indesejados e passarão a ser objeto do desejo e sinal de status. Como no livro Neuromancer, de William Gibson, implantes serão utilizados para amplificar a capacidade e a potência dos sentidos e dos órgãos. Não será incomum pessoas amputarem seus membros para substituí-los por próteses sofisticadas. O transhumanismo fará parte do dia a dia, assim como as misturas genéticas entre humanos e animais. Implantes de órgãos sensoriais interligados com o sistema de informação poderão gravar e transmitir todas as informações vividas e os aparatos de controle estarão dentro do indivíduo. Tá vendo? Então, tem coisa que adiantou, que já foi feita, e tem coisa que ainda não. Por quê? Porque ainda tem cristão no mundo. Porque se não tivesse, já tava tudo aí. Rebeldes serão caçados por redes integradas de câmera e sensores, ou deletados do sistema, e desta forma não poderão
comprar, viajar, nem entrar em qualquer edifício. Lembra que está escrito na Bíblia? Não poderá comprar nem vender. Lembra? Qualquer resistência enfrentará o mais sofisticado sistema de repressão já conhecido, com poder e tecnologia inimagináveis. Tem uns cachorrinhos bem esquisitos lá na China, né? Mas os dronezinhos aí, né? Todas as formas de comunicação serão efêmeras. Os registros da história serão todos feitos em suporte digital, o que permitirá recontar fatos históricos de acordo com a circunstância e o interesse do governo. Estes são os desdobramentos que vejo para a situação atual. Minha previsão é realmente negra. Acredito que se não acontecer uma interferência divina, teremos um futuro macabro. Mas como a história é dinâmica, muita coisa pode mudar, algumas podem atrasar, outras podem acelerar. Nada mais posso dizer sobre o futuro. O cara foi muito visionário, né? É isso aí. E agora, a gente já termina, já tem 16 minutos de vídeo. Vamos terminar? Falta pouco, 2 páginas, eu acho. Vamos lá. Outro título, passe adiante. Subtítulo, a verdade. A busca pela verdade, além de ser uma necessidade inerente ao espírito humano, como ensinou Aristóteles, é a porta de entrada para o conhecimento de qualquer espécie. Mentirosos profissionais como Goebbels, Stalin e Fidel jamais ensinaram que para uma mentira funcionar, ela precisa ser grande e repetida a exaustão. Depois de assimilada, uma grande mentira se instala na personalidade da pessoa e então tudo o mais passa a fazer sentido quando remetido a esta mentira, permitindo desta forma uma série de outras mentiras menores que servirão de base para outras ainda maiores. Uma mentira nunca anda sozinha e no seu intento de enganar pode inclusive dispor de várias verdades. A busca pela verdade passa pela eliminação constante e eterna das mentiras que assimilamos durante toda a nossa vida, seja do exterior, seja da nossa própria imaginação. Perseguir a compreensão da realidade política que se esconde por trás de uma rede de mentiras, conspirações e enganos também depende de uma autoavaliação para detectar até onde chegou a contaminação. É o que a mulher tá brigando comigo lá, na outra rede lá. A mentira foi tão bonitinha contada e pega uma causa tão importante, que todo mundo abraça, que ela abraça aquilo como verdade e não aceita a realidade que está diante do olho dela. A pessoa mente que foi agredida, né? Aí quando você pergunta, né? E como foi essa agressão? Ela fala assim, as minhas agressões foram psicológicas. Tá, aí só que fica dando a entender que a mulher tá numa cadeira de roda, porque o cara bateu nela até ela ficar da cadeira de roda. Você entende? Então, no meio da verdade, tem grandes mentiras ou pequenas mentiras, entendeu? Então é isso. A autoconsciência necessária para assimilar, compreender e ordenar os fatos de acordo com a sua aparição ou descoberta requer uma busca contínua da verdade, onde quer que ela esteja e doa quem doer. O intuito deste trabalho, que encaro como missão e já foi repetidamente informado, é despertar a curiosidade pelos assuntos políticos relevantes e fornecer subsídios para o início de um estudo que só se transforma em conhecimento quando aprofundado por vontade do estudante. Por estas razões, a disseminação deste conteúdo será uma grande vitória para o autor e está autorizada desde que identificada a fonte sem qualquer alteração em seu conteúdo. Aí ele deixou uma frase no final: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, tá na Bíblia. Outro subtítulo: acordando os outros.
Qualquer pessoa que descobriu alguma verdade diferente do que a maioria está acostumada a acreditar já sentiu na pele a mágoa da descrença, principalmente quando se trata de um familiar ou amigo. Depois do deboche dos ignorantes, o mais ferrenho dos problemas de quem tenta, abre aspas, acordar, fecha aspas, os seus entes queridos é a descrença. Mesmo diante de pessoas de estreita confiança, muitos tendem a evitar o desconforto do desconhecido e preferem permanecer na mentira. Isso é verdade. Como a mentira impera em nossos dias, a reação mais natural à verdade é a descrença. Todo aquele que buscar a verdade deve estar ciente de que esta reação será a mais frequente. Também é bom saber que todos que decidem seguir por este caminho enfrentam o isolamento e inúmeras tentativas de ridicularização. Nada mais natural, já que quanto maior for a ignorância do interlocutor, mais bizarra lhe parecerão as explicações de quem estudou o assunto. Não tenho solução, apenas sugestão. Dedique-se a estudar e divulgar aos poucos para os mais próximos, para aqueles que sabem que você não tem nenhum outro interesse além de informá-los. Outra sugestão é não bombardear o coitado com toda a informação ao mesmo tempo. Organize as ideias, estruture, explique uma por vez. Este livro nasceu desta experiência e com este objetivo. Deus nos proteja, ele escreve. Aí, eu vou ler agora, sabe o quê? O artigo que ele mencionou, acho que umas 2, 3 vezes aí no livro, no decorrer do livro, e aí tá aqui. Pensando bem, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou ler esse artigo. O título é Artigo Recomendado, que é, acho que ali onde tudo começou, né? A despertar ali o interesse por procurar todas essas coisas. Aí o título é Artigo Recomendado, o subtítulo é Project Syndicate, o oráculo de George Soros. Então amanhã a gente lê esse artigo recomendado aqui para fechar o nosso livro maravilhoso do Alexandre, né? Alexandre Costa. Aí amanhã então a gente só vai ler isso. Que aí termina artigo recomendado, aí depois tem aqui, ó, para saber mais. Aí o que ele faz? Ele deixa aqui, ó, são livros, artigos, filmes e documentários que de uma forma ou de outra também ajudaram na produção deste livro, tá bom? Então amanhã a gente termina esse maravilhoso e começa outro, né? Então eu vou pedir pra você que chegou até o final desse vídeo escolher qual livro a gente vai ler. Eu vou deixar aqui a sugestão. Ixi, tá. Tô usando um que eu quero de suporte aqui. Pera aí. Vou pausar e vou pegar. Ó, então vamos lá. Eu tenho algumas sugestões aqui, ó. As consequências da pornografia. Tem O Privilégio de Ser Mulher. Tem esse daqui, ó, é bem interessante, eu já li também. Na verdade, eu acho que eu li inteiro, não sei, tá marcado aqui um finalzinho, mas eu acho que eu já li ele inteiro, já. Ó, Infiltrados. A trama para destruir a igreja a partir de dentro. É muito bom também, tipo esse que a gente tá terminando de ler. Aí depois tem o famosão. George Orwell, 1984. Aí tem também esse aqui do Roger Scruton, Conservadorismo, um convite à grande tradição. E tem também do que a gente gosta, a KGB e a desinformação soviética. Não é só esses não, mas esses é os que estão aqui mais perto. Fora os que estão segurando o celular aqui, fazendo o suporte para gravação do vídeo. Então aí, escreve aí pra mim qual que vocês preferem. A KGB, Conservadorismo, 1984, Infiltrados, O Privilégio de Ser Mulher, as consequências da pornografia.
Vê aí pra mim. Fala pra mim qual desses a gente vai começar a ler amanhã ou depois de amanhã. Porque amanhã a gente vai finalizar o NOM, né? O Introdução a NOM. Então, muito obrigada por assistir o vídeo. Muito obrigada, não, me agradeço a você, né? Que a gente tá lendo junto um puta livraço desse. Então, até amanhã. Beijo.